Nós estávamos lá em Gálatas 5:22, não é isso? Abra a sua Bíblia, por favor. Por que é tão importante produzir esses frutos, meus irmãos? Por quê? Quem lembra? Por que é importante produzirmos esses frutos? João Batista disse: provem por suas ações que vocês o quê? Se arrependeram. São os frutos dignos de arrependimento. E por que é importante provar que nós nos arrependemos? O que acontece quando uma pessoa prova pelas ações dela, pelos frutos produzidos, que ela se arrependeu de verdade daquelas coisas que não agradam a Deus? O que acontece com ela? Ela nasce de novo. Ela nasce de quem? De Deus. Então olha aqui, ó. Olha a caminhada. Primeiro, tem que produzir o quê? Os frutos dignos de arrependimento. Para depois acontecer o quê? Nascer de novo, nascer de Deus. Não dá para nascer de Deus sem antes produzir os frutos. Não dá. E depois que a pessoa nasce de Deus, o que acontece? Lá em João 3,5, o que acontece? Aí que ela está habilitada para entrar onde? No reino de Deus, porque Jesus disse o quê? Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Quem não nascer de novo não vai entrar. Eu posso ser crente, posso ser religioso, posso ser evangélico, posso ser o que for. Eu preciso nascer de novo, mas para mim nascer de novo, primeiro eu tenho que provar com as minhas ações que eu estou arrependido daquilo que não agrada a Deus. É um processo. Por isso que agora nós estamos aprendendo sobre o processo para nascer de novo, para nascer de Deus. E aí nós fomos nos frutos. Qual foi o primeiro fruto que aprendemos? Está lá em Gálatas 5:22. Qual foi o primeiro fruto? Amor. Vocês lembram o tipo de amor que aprendemos? Por isso que é importante todo domingo você estar presente, para não perder a sequência. Qual foi o segundo fruto que aprendemos? Alegria. Lembra qual tipo de alegria? Que isso, Bispo Paulo? Como assim qual tipo de alegria? Meus irmãos, o Novo Testamento, a Bíblia é dividida em 2 testamentos. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em qual idioma? Qual língua? Grego. E sabe qual é o problema disso? No grego, cada palavra pode ter até 5 significados diferentes. 5. Para nós, amor tem quantos significados para nós, brasileiros, em português? Tem quantos significados? 1. Aí eu amo minha filha, aí eu amo minha esposa, aí eu amo minha mãe, aí eu amo meu pai. Para nós, amor é amor. Ponto. Escrito em grego pode ter até 5 significados. Então, quando eu estou meditando na Bíblia, é bom, é importante saber qual é o significado daquela palavra. O que o Espírito Santo quis me ensinar naquela palavra. E assim sucessivamente. Então, quando você bate o olho aqui, amor, alegria, eu sei o que é alegria, paz, mas será que estamos exatamente dentro do sentido
do significado que a palavra de Deus quer que nós estejamos ou entendamos. Então já falamos de amor, falamos de alegria, coisas que nós temos que produzir. Lembra? Provar com nossas ações. São essas ações, esses frutos, que me levam ou me condicionam a nascer de quem? De Deus. Bispo Paulo, e se eu não produzir essas coisas aí? O que acontece comigo? Eu não vou nascer de novo. Não vou nascer de Deus. E o que Jesus disse? Ninguém pode entrar aonde? No reino de Deus sem nascer de novo. Quer dizer que se eu não produzir esses frutos, eu não vou entrar no reino de Deus. A porta vai estar fechada. Então é algo fundamental na nossa vida. Já vimos amor, alegria e paz. Hoje nós vamos para aquele quarto fruto ali. Qual é o nomezinho que está ali? Qual é? Paciência. Em algumas versões de Bíblia mais antigas está escrito assim, ó, longanimidade. Olha lá, ó, ela mostrando na versão revista e atualizada. Longanimidade. Então, para a gente entender que tipo de longanimidade ou que tipo de paciência que a palavra de Deus está ensinando que eu devo produzir, um fruto disso, ações disso, eu preciso encontrar outro texto na Bíblia que usa a mesma palavrinha em grego, a mesma, que aí no contexto eu vou conseguir compreender o que é que Jesus está me ensinando, o que é que eu preciso fazer. E aonde que nós vamos agora? Pega aí a sua Bíblia. Nós vamos juntos lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Vamos juntos. Vamos aprender que tipo de fruto é esse. Será que nós já estamos produzindo ele? Será que não? Encontraram Tiago? Aqui eu vou ter a mesma palavrinha. Então vamos entender que tipo de situação a Bíblia está me ensinando que eu devo produzir. Olha o que está escrito, acompanhem comigo. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam o quê? Lê de novo, irmãos, o quê? Mais uma vez, vai. Irmãos. Vamos entender uma coisa aqui. Quando é que normalmente você se queixa de alguém? Hã? Quando está com raiva. Mas raiva por quê? Ah, por causa de uma situação que ela provocou? Que mais? Quando é que a gente se queixa dos outros? Quando faz algo de errado para conosco? Vamos entender, vamos entender, vamos entender. Então quer dizer que a queixa, ela está relacionada com uma provocação, com um tipo de irritação que alguém me causou. Não é isso a queixa? Alguém fez algo que me provocou, que me irritou, e isso me leva a fazer o quê? Esse queixar significa o quê? Reclamar, murmurar.
Então vamos entender o texto. Olha o texto. Olha Deus nos ensinando. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de é a mesma palavrinha que está lá em Gálatas 5:22. Em grego, é a mesma palavrinha que é utilizada aqui. Então vamos entender o exemplo para nós começarmos a analisar a nossa vida. Então primeiro disse, não se queixem uns dos outros. Tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome de quem? Do Senhor. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Ao invés de você se queixar dos outros, se irritar, reclamar por causa das atitudes ruins que o outro teve para com você, a provocação que o outro fez, pega como exemplo o sofrimento dos profetas, a paciência, a longanimidade que eles tiveram no sofrimento que enfrentaram, porque eles falaram em nome de quem? Do Senhor. E quando eles falavam em nome do Senhor, as pessoas gostavam. O que as pessoas faziam com eles? O que as pessoas faziam com os profetas? Lá na Bíblia, está lá Isaías, Jeremias, batiam neles, que mais? Falavam mal deles, que mais? Perseguiam eles, que mais? Maltratavam eles. E eu pergunto para você, qual foi o dia que qualquer um desses profetas se irritou contra essas pessoas que fizeram o mal contra eles? Qual foi o dia que eles perderam a paciência? A longanimidade. Qual foi o dia? Qual foi o dia que algum desses profetas foi provocado por alguém e eles perderam a paciência? Se queixaram. Você já percebeu uma coisa? Presta atenção. Presta atenção, ó. Essa pessoa é quem me provoca. Quando eu vou reclamar, eu vou me queixar, eu me queixo, eu reclamo com quem? Com outra pessoa. E olha o problema que eu começo a criar. Não é fácil. Produzir os frutos dignos de arrependimento não é fácil. Mas é isso que me condiciona a nascer de Deus. A nascer de novo. A Bíblia Sagrada, ela ensina para nós que Satanás sabe quem Deus é. Ele sabe da grandeza de Deus, do poder soberano de Deus, e ele treme por causa disso. Mas por que ele continua sendo o Satanás? Porque ele não quis fazer o quê? Produzir frutos de arrependimento. Para quem não quer produzir frutos de arrependimento, não tem jeito. Mas não importa quem eu fui até agora,
como eu agi até hoje. Se eu quiser, a partir de agora, determinar que vou produzir esses frutos, essas ações que provam que eu estou arrependido daquela maneira que eu vivia antes, que não agradava a Deus, então quer dizer que existe salvação para mim. Tudo depende da minha determinação, da minha escolha, da minha atitude. É interessante que nós estamos vivendo um tempo aonde o inimigo tem tirado do ser humano todo tipo de incentivo para que ela produza os frutos de arrependimento. Nós vivemos em um tempo, por exemplo, o tempo atual, aonde as pessoas digam, fulano, ó, hoje eu estou sem paciência nenhuma. Em outras palavras, não me provoque, não me irrite, porque senão eu vou explodir. A mensagem de Deus é para todas aquelas pessoas que desejam nascer de novo, ir para o céu. Ela perguntou, vale para todo mundo? Ela está perguntando se a paciência tem que ter com todo mundo, porque tem gente que é muito usado pelo inimigo. Mas aí que está o detalhe, você acha que o inimigo vai investir contra você aonde? Exatamente aonde ele sabe que você é mais frágil. Ele não vai investir aonde ele sabe que você é forte. Não vai. Tem pessoas que a fragilidade dela é exatamente no quesito de ser provocada por alguém, de ser irritada por alguém. Então o que o maligno vai fazer? Ele vai investir aí. Porque se ele investe aí e a pessoa não produz esse fruto aqui, a pessoa não vai estar apta a nascer de quem? De Deus. E ela não vai estar preparada para entrar onde? No reino de Deus. Não vai. Eu fico imaginando aqueles profetas, pessoal. Jeremias. Toda vez que Jeremias ia levar uma mensagem de quem? Uma mensagem de quem? Olha que interessante, não era nem mensagem dele, era mensagem de quem? De Deus. O que acontecia com ele? Ele tomava uma surra, ele tomava uma cadeia, ele teve vez já que deixaram Jeremias dias e dias e dias só comendo um pão por dia, atolado na lama. Olha lá, ó. Jeremias capítulo 20, versículo 2. Mandou prender Jeremias, o profeta, e ordenou que o açoitassem e o pusessem no tronco, junto à porta de Benjamim, no templo de quem? Sabe por que colocar na porta? O que acontece na porta? Todo mundo passa, era para todo mundo ver ele humilhado, preso, derrotado. Mas vai ver se Jeremias se queixava daquelas pessoas. Não se queixava. É um ensinamento para nós, por isso que está escrito, tome como exemplo o sofrimento, a paciência no sofrimento dos profetas. Por N motivos, hoje em dia, nós temos deixado de produzir o fruto chamado longanimidade. E observem como o mundo tem nos pressionado. Observem como a vida, no geral, trabalho, trânsito, família, no geral, está pressionando a gente, justamente para a gente não ter esta longanimidade, essa paciência. É o inimigo tirando as pessoas do reino de Deus sem elas nem perceber. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou crente, eu já larguei o mundo, a prostituição, os vícios e tal, eu vou na igreja. Talvez a pessoa teoricamente parece estar tudo certinho,
Mas se ela deixa de produzir um fruto digno de arrependimento, ela não nasce de Deus. Ela não entra no reino de quem? De Deus. Talvez você está aqui nessa noite ouvindo a Bíblia. Olha só. Olha o Jeremias 37, 21, olha lá. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse ali preso. Isso aqui já é outra cadeia de Jeremias. Aquela lá foi uma, essa é outra. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e baixaram por meio de cordas para dentro de um poço. Literalmente. Já viu aquela expressão assim, olha, fulano está no fundo do poço? De onde vocês acham que saíram? Da Bíblia. Então baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de quê? De lama no fundo, e Jeremias ficou o quê? Atolado nela. Porque Jeremias fez o mal para alguém? Porque Jeremias ele tentou prejudicar alguém? Simplesmente porque Jeremias levou a mensagem de quem? De Deus. As pessoas judiavam dele. As pessoas criavam situações contra ele, mas você não vai ver Jeremias se irritando com essas pessoas. Porque quem é de Deus, quem nasce de Deus, quem produz esse fruto de longanimidade, ele passa a ter um tipo de paciência inexplicável. Agora você entende por que quando Judas foi ao jardim do Getsemane e deu um beijo em Jesus e disse, salve mestre. Jesus olha para ele e fala assim, amigo, para que viestes aqui? Aí talvez você diga, mas bispo Paulo, Judas não foi amigo de Jesus. Mas isso não interessava. Interessava que Jesus era amigo de Judas. Se o outro não é seu amigo, se o outro quer o seu mal, isso não importa. O que importa é o que você quer para o outro. Aos olhos de Deus, o que importa é isso. É isso que importa. Ninguém entende e fala, meu Deus, eu não acredito. Se fosse comigo isso, eu dava um soco nele. Se você dava um soco é porque você estava o quê? Irritado. Irritado por quê? Porque ele provocou uma ação contra você. E observe que Jesus, lá na mesa da Santa Ceia, Jesus não podia ter falado para os outros 11 que Judas era o traidor? Se ele tivesse feito isso, o que ele estaria fazendo? Se queixando. E o que você acha que aqueles 11 iam fazer com Judas? Talvez não os 11, mas pelo menos uns 3. Pedro doidão, Tiago e João, filhos do trovão. Só esses 3 aqui. O que vocês acham que ia fazer com Judas? Entendeu por que a Bíblia ensina sobre o não se queixar? Porque isso só vai causar mais coisas ruins. Quem está entendendo a mensagem de Deus? Bispo Paulo, é muito difícil, mas é lógico que é. Ir para o céu você acha que é fácil? Mas é o céu. É para sempre. E lá é maravilhoso.
Como é que a Bíblia fala que é lá? Como é que a Bíblia fala que é lá em Apocalipse 20, se eu não me engano? Fala o quê? Lá não haverá o quê? Não haverá choro, nem dor, nem morte, nem escuridão. Lá não vai ter nada que é ruim. Já pensou viver eternamente num lugar desse? Todo mundo quer. Disseram para Jesus assim: mestre, são poucos os que vão entrar no céu. Jesus falou: esforça-te. Esforçar para quê? De que Jesus estava falando? O que vocês acham? Tá fácil. De que ele estava falando? Produzir os frutos dignos de arrependimento. Olha lá, Apocalipse 21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem o quê? Tristeza, nem o quê? Nem choro e nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Quem não quer ir para esse lugar aqui? Porque você sabe que só tem 2 destinos, né? 2 CEP. O CEP do alto e o CEP de baixo. Agora quem for para o outro CEP, o que vai ter lá no outro CEP? Você sabe o que vai ter lá no outro CEP? Coisas terríveis. Olha lá. Lá no outro CEP vai ter uma fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Lembra do homem que foi para lá, na mensagem que Jesus contou, o rico lá? Lembra? Lá em Lucas? Que ele estava desesperado, ele queria só que molhasse a língua dele com água. E nem isso foi permitido. E era para toda a eternidade. Olha lá, ó. Lucas 16, 23. E foi para o lugar dos mortos. Ali, em que, pessoal? Em que? Em tormento. E lá do outro lado tinha o quê? Paz, que mais? Alegria. Não tinha tristeza, não tinha choro, não tinha dor. Olha a pergunta interessante. Ela está perguntando quem vai aí para o CEP de baixo. Se ela lembra de quem ela era, das coisas, a Bíblia ensina que quem vai para o CEP de baixo lembra de tudo. Porque é aí que está o sofrimento. A pessoa lembrar das oportunidades que ela teve de ir para o CEP de cima, de ir para Deus, e ela não ter o quê? Aproveitado. Aí ela está no tormento, sofrendo. Tanto é que olha lá, o texto vai dizer lá, ele viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Deus permitiu, olha que interessante, o que estava onde? No CEP de baixo, ver, ainda que fosse por uma miragem, quem estava no CEP de cima. Enquanto aqui a coisa está terrível, lá a coisa está o quê? Maravilhosa. E ele grita: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande, olha aqui, olha só. Mande Lázaro aqui. O Lázaro estava onde? Lá em cima. Mande Lázaro aqui, para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nessas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se, quem está lá embaixo? Lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Do que você acha que está falando aqui?
tinha muitas coisas que Lázaro queria, mas ele abria mão para poder agradar a quem? A Deus. E esse outro aqui não abria mão de nada que ele queria viver a vida. Então Abraão diz: agora ele está o quê? Aqui sendo o quê? Consolado, e você está o quê? Em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Ou seja, acabou. Quem desceu, desceu. Quem subiu, subiu. Por isso que a nossa dedicação hoje deveria ser em qual sentido? Para subir. Mas isso vai passar pelos... O que a gente está aprendendo? Os frutos. E qual que é o primeiro fruto que nós acabamos de aprender hoje? Qual que é? Produzir um fruto chamado o quê? Paciência ou longanimidade. Deixa eu tentar traduzir para você em palavras fáceis. Procurar ter um estado emocional que não se irrita com nada. Difícil? Mas é possível. Procurar ter um estado emocional livre de reclamação. A queixa produz ressentimentos. A reclamação produz mágoas. E as mágoas e ressentimentos nos afastam de quem? De Deus. Não tem como Deus habitar num lugar que existe mágoa, ressentimento. Por isso que a palavra de Deus fala assim: antes do sol se pôr, nós deveríamos nos livrar de toda a ira que nos atingiu de alguma forma. Tirar de nós. Porque aquilo vai produzir oportunidades para o diabo. Efésios 4, 26 e 27. Se livrar de todo tipo de ira. A gente tem que trabalhar isso em nós, pessoal. Porque o mundo trabalhou o contrário em nós. Cada dia que passa, o mundo faz de nós pessoas mais nervosas, mais agitadas, mais explosivas. Cada dia que passa. E isso está nos afastando de Deus. Vamos ao próximo fruto? Qual que é o próximo que nós vamos aprender? Já falamos de amor, alegria, paz, paciência, que é longanimidade. Qual que é o próximo ali, ó? Amabilidade. Eu tenho que produzir isso. Nas Bíblias mais antigas está escrito benignidade. Olha lá, ó. Amabilidade ou benignidade. Benignidade. Vamos ver qual é o texto bíblico que vai nos ensinar, aonde tem essa mesma palavrinha com o mesmo significado. Vamos juntos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 11. Romanos 3, 11. Vamos ver esse aí agora. Já aprendemos que
devemos ter um estado emocional calmo diante das provocações ou situações adversas. Quem sabe nadar? Quanto tempo você consegue nadar? Hã? 1 minuto e meio? Quem consegue mais de 1 minuto e meio? Quanto? 7 minutos? Vamos lá, quem consegue nadar mergulhando? Por baixo da água? Quanto tempo você consegue? Quanto tempo o Adriano consegue? Fale aí. 40 segundos. O Danilo consegue quanto tempo? 1,5. Eu esqueci o nome do meu colega, Luan. Agora não esqueço mais não. Agora eu peguei. 40 segundos. Pergunta. Por que uns conseguem mais e outros menos? Hã? É o que praticou mais. Então como é que a gente vai produzir esse fruto de longanimidade? Praticando, irmão. Bispo Paulo, eu não consigo, consegue. Toda provocação que vier contra você, você lembra na hora. Eu tenho que produzir o fruto digno de arrependimento. Eu não vou me irritar. Eu não vou me queixar, eu não vou reclamar. Aí você vence aquela dali. Aí daqui a pouco vai vir uma mais pesada. Daqui a pouco, irmão, o mundo está caindo e você está sereno. E agradando a quem? A Deus. Ela quer tomar calmante, ela. Aí você não está produzindo fruto. Não, é. O fruto é aquilo que você produz. O que o remédio faz não vale não, é. Vamos lá, vamos ver benignidade ou amabilidade. Vamos ver que fruto é esse? Olha o texto sagrado em Romanos 3,11. Ninguém é sábio. Ninguém busca quem? A Deus. Agora preste atenção, hein? Todos se desviaram. Todos se tornaram o quê? Presta atenção nessa palavrinha muito forte. Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem. O bem aqui, é a mesma palavrinha lá que nós estamos aprendendo em Gálatas. Ninguém faz o bem. Nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam o quê? Deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Lembra do versículo 11? O 12, perdão. Todos se desviaram. Todos se tornaram o quê? Inúteis. Ninguém faz o quê? O bem. Nenhum. Aí depois veio todos aqueles exemplos que nós lemos. A pessoa que pratica as coisas do versículo 13 em diante ali, ela está fazendo o quê?
Fazendo o quê? O mal. Fazendo o mal como? Como? Versículo 13. Como? Sua conversa é o quê? Repulsiva. Como o odor de um túmulo aberto. Então quer dizer que a conversa dela é sempre para gerar o quê? Túmulo. Morte. Destruição de alguém. Ela sempre está criando situações para destruir ela. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. O que está dizendo lá no versículo de número 12? Ninguém faz o bem, nenhum sequer. E eu disse que esse bem é a mesma palavrinha lá do benignidade ou amabilidade. Do que é que Deus está falando conosco? Que esse fruto é quando eu procuro ter atitudes, ações que promovam o bem na vida de alguém. Viu ali que todos se desviaram e as ações e as atitudes deles só provocavam o mal? Ao invés de eu usar a minha língua para destruir alguém, eu deveria usar a minha língua, talvez no meu local de trabalho, talvez eu sou um gerente, um encarregado, para falar daquele meu companheiro que está fazendo um bom trabalho e é digno de uma promoção. Eu criar uma situação para que o bem seja feito a ele. Esse é o tipo de fruto. Estou dando um exemplo aqui. Isso poderia ser em várias áreas da nossa vida, em várias situações. Produzir o fruto da benignidade é o ser humano criar situações, criar atividades, atitudes que façam com que outra pessoa seja beneficiada. Mas o egoísmo não deixa. Porque normalmente o ser humano pensa assim, peraí, se eu fizer isso, o que eu ganho? Não, você não ganha nada não, quem ganha é só ele. Ah não, então eu não vou fazer não, por que eu vou fazer? Só ele que ganha. Não. Se eu não ganhar, ele não ganha também não. É esse tipo de fruto que o Senhor está dizendo que nós precisamos produzir. E isso tem que ser uma coisa constante. Na sua casa, você tem atitudes, ações onde o outro vai ganhar? Não é você. Esquece você. Você fica feliz quando o outro ganha? Quando o outro está recebendo o bem? Você se alegra? Você cria situações para que alguém venha a ser beneficiado? É esse fruto que Deus quer de nós. Esse fruto, ele é totalmente o contrário do egoísmo, do eu. O eu não existe na benignidade, na amabilidade. O eu, ele deixa de existir, só existe o outro. Só o outro. E quantos de nós temos falhado nisso? Quantos? As religiões hoje,
As igrejas, ou lugares que se dizem igrejas, quando dizem que estão apoiando um determinado candidato a algum cargo público, político, e quando você vai olhar debaixo do tapete, é porque aquela instituição está sendo o quê? Beneficiada diretamente. Ela não está nem aí para a sociedade, ela só quer o benefício dela, e ainda diz: o que você tem a me oferecer? E se a pessoa diz: não tenho nada para te oferecer, mas o meu projeto é social, é isso, é aquilo, olha, o que a gente vai fazer é para ajudar essas pessoas que estão precisando, essas pessoas carentes, o que eu posso propor aqui é ajudar a sociedade. Aí as instituições viram e dizem assim: não, então não vou te apoiar não. Começa de dentro, pessoal. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 7, 22, no dia do juízo muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, profetizamos. E o Senhor vai dizer para eles o que no versículo 23? Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Jesus conhece a cada um de nós, as nossas ações, as nossas atitudes. Se você quer nascer de Deus, sai daqui hoje livre, ou pelo menos refletindo sobre essa palavra, e tente se livrar de todo o egoísmo. A partir de agora, tenha ações e atitudes que provoquem o bem para outras pessoas. Tenha atitudes, atividades que façam com que o bem aconteça na vida de outras pessoas. E aí você vai estar agradando a quem? A Deus. Pare de pensar em você. Vamos continuar? Vamos ver o próximo fruto? Qual que é o próximo fruto agora que nós vamos aprender? Qual que é? Bondade. Esse aqui é forte, hein? Bondade. Vamos ver aonde nós temos uma referência bíblica para bondade. Vamos lá em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus 19, versículo 16. Vamos aprender o que é bondade. Bondade. Muita gente conhece essa mensagem aqui, mas hoje eu creio que Deus vai falar de forma especial para nós. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Na verdade, ele perguntou para Jesus assim: ô mestre, o que eu devo fazer de bom? Como que eu devo ser bom para me herdar a vida eterna? Jesus diz assim para ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde o quê? Guarde o quê? Os mandamentos. Lembrem-se que Jesus sabe de todas as coisas. Jesus já conhecia a vida daquele homem? O que vocês acham? Sim. Então Jesus vai criar uma conversa para ensinar para aquele rapaz, mas para ensinar para nós também. Então Jesus falou para ele: guarde os mandamentos. Aí ele virou para Jesus e falou: quais? Claro que ele sabia que Jesus estava falando de quais mandamentos? Da lei de Moisés. Ele já sabia. Então ele estica a conversa como quem diz: agora eu vou garantir então que eu estou o quê? Salvo.
Aí Jesus respondeu. O que Jesus respondeu para ele? Lê para mim aí, vai. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe. Ame seu próximo como a si mesmo. O segredo está aqui, ó. Nessa última frase que Jesus disse: ame seu próximo como a si mesmo. Qual é o número desse mandamento aqui? Ame o seu próximo como a si mesmo. Qual é o número? Quantos mandamentos são? Mandamentos sagrados. São quantos? 10. Esse aqui é qual número? Hã? Não ouvi? Qual é o número? Hã? 5. Segundo? Quem mais acha que é o segundo? Primeiro? Terceiro? Quem não acha nada? Qual é o número desse mandamento, pessoal? Ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos descobrir qual é o número desse mandamento. Vamos lá em Êxodo 20. Lá estão os mandamentos. Vamos descobrir. Olha o primeiro mandamento. O primeiro. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era o quê? Escravo. Esse é o primeiro. Deus está dizendo, só Ele é o Senhor. Só Ele é Deus. Ninguém está acima dEle. Este é o primeiro mandamento de todos. Você olhar para Deus como o Todo-Poderoso, superior a tudo e a todos. Ninguém é igual a Deus. Esse é o primeiro de todos. Qual é o segundo mandamento? Está o segundo ali, ó. Qual que é o segundo mandamento? Não tenha outros deuses além de mim. É onde vai falar assim, ó. Tá tudo dentro do segundo, tá? Que diz, não faça para si espécie alguma de ídolo, de imagem ou qualquer coisa no céu, na terra. Enfim, esse é o segundo. Qual é o terceiro mandamento? Terceiro. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. Ou seja, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento. Qual é o quarto mandamento? Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Qual é o quinto mandamento? Isso. Honre seu pai e sua mãe. Qual é o sexto mandamento? Não mate. Sétimo. Não cometa adultério. Oitavo. Não roube. O nono. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. E o décimo? Não cobice a casa do seu próximo. Cadê ame o seu próximo como a si mesmo? Não é o mandamento. Não está na lista dos mandamentos. E Jesus colocou ali essa frasezinha no final. Veja que ele colocou no final. Você já viu aquele ditado que o... Como é que é? Você pega pela boca? O peixe. O peixe morre pela boca. Jesus falou para ele, você quer ser perfeito? Guarde os mandamentos. Aí ele, quais? Aí Jesus começa por aqueles que já sabia que ele o quê? Fazia, não mate. Aí já, não cometa adultério. Esse eu sou contra Deus. Não roube, ele já está daquele jeito. Não dê falso testemunho, ele já está soltando foguete. Honre seu pai e sua mãe. E ele já, estou garantido, eu acho que ele nem ouve essa última frase. Ame o seu próximo como a si mesmo. Olha a resposta que ele dá para Jesus. Tenho obedecido a todos esses o quê? Mas você viu agora que o ame o seu próximo como a você mesmo não estava na lista. Você viu?
O que mais devo fazer? Jesus respondeu: você quer ser perfeito? Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro a quem? Aos pobres. Então você terá um tesouro aonde? No céu. Depois venha e siga-me. Ao 22. Quando o rapaz ouviu isso, fez o quê? Fez o quê? Foi embora triste, porque tinha muitos bens. Para comigo. Será que Jesus queria que aquele homem ficasse na miséria? Será que Jesus queria que aquele homem ficasse sem nada? Você sabe o que é que Jesus estava ensinando para aquele homem? Jesus estava ensinando para ele o seguinte: sabe o que é que falta em você? Sabe o que é que você precisa fazer mesmo se você quer entrar no céu? Você precisa parar de olhar só para você mesmo. Você nunca está disposto a fazer algo por alguém, porque você sempre está em primeiro lugar. Esse fruto chamado bondade, quando você vai estudar essa palavrinha lá no grego, você vai encontrar o seguinte significado: estar disposto a sacrificar os seus próprios interesses em prol de alguém, em prol da ajuda para alguém. E aquele homem não estava disposto a sacrificar nada. E detalhe, sacrificar seus próprios interesses sem esperar nada em troca. É algo meio que voltado para o altruísmo. Aquele que sacrifica a si mesmo para ajudar quem precisa. Aquele homem, Jesus ainda prometeu dar algo em troca para ele. Disse: você vai, vende tudo que você tem, depois você vem, dá aos pobres, me segue e você vai ter um tesouro aonde? No céu. E mesmo Jesus prometendo dar algo em troca, ele não quis. Ele virou as costas e foi embora o quê? Triste. Bispo Paulo, quer dizer que eu tenho que pegar meu dinheiro e dar para alguém? Esquece dinheiro. Você pensa muito em dinheiro. O mundo te ensinou a fazer do dinheiro o seu Deus. Você já está infringindo o primeiro mandamento de todos. Tudo que fala com você, você já pensa em dinheiro. Cuidado, o dinheiro está sendo seu Deus. O dinheiro está sendo o seu Deus. A Bíblia está falando, esse fruto significa eu estar disposto a sacrificar meus próprios interesses para poder ajudar alguém. Você sabia que isso aqui pode ser uma visita? Uma visita para alguém que está sofrendo? Para alguém que está precisando? Para alguém que está deitado numa cama, num quarto escuro, desesperado? Mas sabe por que você não vai? Porque você jamais vai abrir mão do seu trabalho, do dinheiro que você precisa ganhar,
para ir lá fazer aquela visita. Porque você jamais vai sacrificar o seu interesse em prol daquela outra pessoa. Viu como que a coisa não gira em torno de enfiar a mão no bolso e dar um dinheiro para alguém? Esse fruto chamado bondade significa você estar disposto a dar com generosidade, ou seja, sem esperar receber nada em troca. Dar o quê? Não sei, aquilo que o outro precisa. Como eu disse, talvez o que o outro precisa é uma visita. Talvez o que o outro precisa, sim, seja algo material. Talvez o que o outro precisa só de uma mensagem sua. Mas você não tem tempo para isso. Porque o seu tempo é dedicado a você. Tudo gira em torno de você. Você. Eu dei um exemplo aqui hoje mais cedo sobre a obra de Deus. Mas até o sentido da obra de Deus, a maioria das pessoas não tem mais o verdadeiro sentido, não entende. Muitos hoje querem estar na obra de Deus por status, por dinheiro. Tem gente que hoje quer ser pastor por causa de dinheiro. Porque diz que vai ganhar dinheiro, igual o outro que está lá, que para pregar é 50 mil, o outro é 30 mil, o outro é 20 mil, o outro é... O verdadeiro sentido da obra de Deus, o verdadeiro sentido é ajudar outras pessoas. Então, quando uma pessoa entende, eu quero me lançar na obra de Deus, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pastor, eu quero ser uma pessoa que trabalha na obra de Deus, que ela tem o verdadeiro sentido da obra de Deus no coração dela. Então o que ela diz para ela mesma? Eu estou disposto a sacrificar os meus interesses pessoais para mim poder ajudar quem precisa. Talvez aquele momento em que eu estaria fazendo algo para mim, eu vou sacrificar. Porque nesse momento tem alguém que está o quê? Precisando. E eu vou lá ajudar. Esse é o verdadeiro sentido da obra de Deus. Esse é o sentido do fruto chamado bondade. Que também está ligado à palavra magnanimidade. Já viu alguém falando assim, eu sou magnânimo? Às vezes não é nada. Porque o sentido é este. Ajudar com generosidade, ou seja, sem esperar nada em troca, e sacrificar os seus próprios interesses. Entende agora por que Jesus falou assim? Por que me perguntas a respeito do que é bom? Só Deus é bom. Jesus estava dizendo assim, olha, por enquanto, a gente só vê Deus sacrificando os seus próprios interesses em prol de quem precisa. Porque se depender das pessoas, ninguém está disposto. Esse é o sentido, é o significado desse fruto. E nós estamos produzindo o fruto chamado bondade? Vamos finalizar por hoje. Quero ir pelo menos para mais um fruto aqui. Vocês estão muito calados. Acho que é bom que vocês estão refletindo, e eu também.
Queremos ir para onde? Vocês já desistiram de ir para o céu? Sabe por que as pessoas às vezes ficam assim tão impactadas com essas mensagens? Sabe de quem que é a culpa? A culpa é da igreja. Como da igreja? Se a igreja tivesse continuando a pregar o evangelho de Jesus, desde a época dos Atos dos Apóstolos, se desde quando você era criança, você fosse para a igreja e ouvisse o que você está ouvindo aqui agora, você se surpreenderia com alguma coisa? Não. Seria algo normal. Só que a igreja parou de pregar o evangelho. A igreja começou a pregar o eu. A igreja prega hoje o quê? Você tem que crescer, você tem que vencer, você tem que ter isso, você tem que ser aquilo. Ao eu. A igreja tem ensinado para a pessoa que o mundo tem que girar em torno dela. E a Bíblia ensina o contrário. Que nós fomos chamados para servir a Deus e a quem precisa. Último fruto de hoje, porque ainda vai ficar 2 para a semana que vem. 2. Vai ficar 2 para a semana que vem. Vamos ver o último de hoje. Qual que é o último de hoje, olha lá, que nós devemos produzir? Qual é? Fidelidade. Nas Bíblias aí um pouco mais antigas vai estar escrito o quê? Fé. É um fruto que eu e você precisamos produzir. Só que não é aquela fé de conquistar coisas. Lembra que eu falei que a palavra pode ter vários significados? Não é aquela fé, por exemplo, lá de Hebreus. Não é essa fé. Aqui a gente vê a mesma palavrinha fé, mas não é o mesmo significado. O significado da palavrinha fidelidade ou fé, que nós estamos aprendendo como frutos, está lá em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 7. Vamos ver o que é essa fé aqui, que a gente tem que produzir. Que tipo de fidelidade é essa? Abriram aí? O que está escrito? Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Então aqui eu já tenho 2 palavras importantes: Deus e graça, ok? Vou continuar. Revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Agora presta atenção, Cristo Jesus, 3 palavrinhas importantes: Deus, graça, Cristo Jesus. Isso aqui gira em torno do quê? Uma palavrinha só, hein? A sua resposta. Vou repetir, Deus, graça, Cristo Jesus. Isso aqui gira em torno de quê? Quem falou aí atrás? Gira em torno do quê? Salvação. Deus, graça, Cristo Jesus, isso tudo está indicando para a salvação. Por que é importante eu entender isso? Porque a palavrinha fé, a mesma palavrinha de fidelidade, fé lá de Gálatas, vai vir agora. Então eu já sei que esse texto está falando sobre salvação. Versículo 8 ao 8. Vocês são salvos pela graça. Por meio do quê? Da fé.
Olha a palavrinha aqui, o fruto que eu preciso produzir para nascer de Deus, o fruto digno de arrependimento. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Então essa fé é para alcançar o quê? A fé é para alcançar o quê? A salvação. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de quem? O que é uma dádiva de Deus? O que é uma dádiva de Deus? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. O que é uma dádiva de Deus? Gente, a fé você tem que produzir. Como é que é uma dádiva de Deus, gente? A fé não é um fruto? Então o que é uma dádiva de Deus ali? Nós estamos falando do quê? Deus, graça, Jesus Cristo. Estamos falando do quê? Da salvação. Então o que é uma dádiva de Deus? A salvação. É um presente de Deus. Eu vou estar debaixo da graça, ou seja, do favor que eu não mereço, por meio da fé. Então a fé, esse fruto que eu tenho que produzir, me coloca debaixo da onde? Da graça. E pela graça eu sou o quê? Salvo. Entenderam? Ó, a fé me coloca debaixo da onde? Da graça. E pela graça que eu sou o quê? Salvo. Que fé que me coloca debaixo da graça. A graça só tem valor para mim quando? Quando o quê? Falou baixo demais, nem ouvi. A graça só tem valia para mim quando? Quando a Bíblia ensina para nós. Isso aqui é o mais importante da Bíblia. A graça só vale para mim quando? Quando eu creio em Jesus Cristo. Então esta fé aqui, esse fruto chamado fidelidade, fé, que eu preciso produzir, é crer que Jesus é o Cristo. É aceitá-lo como único Senhor da minha vida. É recebê-lo como suficiente Salvador. Tem pessoas que estão na igreja, dentro da igreja, mas até hoje não tem plena convicção de que Jesus é o Cristo. Os discípulos de Jesus que andavam com ele, não sabiam dizer quem ele era. Lembra que Jesus perguntou, quem que as pessoas dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quer dizer que tem muita gente dentro da igreja que não vê Jesus como o Cristo. O que significa o Cristo? O Salvador, o Messias, o Redentor. Tem muita gente dentro da igreja que até hoje não aceitou Jesus como o único Senhor da vida dela. Às vezes Jesus manda, mas às vezes é ela quem escolhe. Ó Jesus, deixa eu ver essa situação aqui.
Não, isso aqui o senhor pode deixar que eu vou escolher do meu jeito, tá? Pronto. Aí outra situação, não, Jesus, isso aqui eu vou fazer do jeito que o senhor está dizendo. Ou seja, Jesus não é o único Senhor da vida dela. Jesus está em parte e ela está em outra parte. Então quer dizer que essa pessoa não produziu ainda o fruto chamado fé ou fidelidade. Ela não é fiel a Cristo. Ela não é crente de verdade. Ela não tem essa conexão com o Senhor Jesus Cristo. Ela fica procurando meios de salvação. Tem gente que fica procurando meios de salvação. Não, eu tenho que fazer uma caridade ali, porque senão eu não vou ser salvo, não. Eu tenho que fazer isso aqui, porque senão eu não vou ser salvo, não. Eu tenho que fazer aquilo outro ali. Ela fica procurando meios de salvação. A salvação só vem por meio de Cristo. A fé em Cristo nos coloca debaixo da onde? Da graça. A fé em Cristo nos coloca debaixo da graça. E pela graça que nós somos o quê? Salvos. Enquanto a sua fé em Cristo Jesus não for pura e genuína, enquanto você não conseguir olhar e dizer assim, olha, sem o Senhor Jesus Cristo, eu não tenho a graça de Deus. Se Ele não for o Senhor da minha vida, eu não tenho a graça de Deus. Se eu não entender que Jesus Cristo é o suficiente Salvador da minha alma, eu não tenho a graça de Deus. Enquanto isso não acontecer, você não produz o fruto chamado fé, e você não vai nascer de Deus, e você não vai entrar no reino de Deus. E eu também não, se for o meu caso. Muita gente está na igreja e vê Jesus como resolvedor de problemas. Jesus é uma opção para ela. Muitas pessoas veem Jesus como uma opção. Ela não produziu ainda esse fruto chamado fé. Fidelidade a Jesus, meu Senhor. Ele é meu Senhor. Ele é meu único Senhor. É Ele quem dirige a minha vida. Do jeito que Ele fala que vai ser, vai ser. Eu já não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Paulo falou isso. Ele é meu suficiente Salvador. Não tem nada que eu tenha que buscar neste mundo para ser salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus, e eu só fico debaixo da graça por meio da fé em Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o Messias. Eu preciso produzir esse fruto. Eu preciso me tornar um verdadeiro seguidor de Jesus. Senão, eu continuo fora dos frutos dignos de arrependimento. Então hoje nós vimos o que mesmo? O que nós vimos hoje? Paciência ou longanimidade, correto? Depois nós vimos o que? Amabilidade ou benignidade. Depois, bondade. E por último nós vimos o que? Fidelidade ou fé. Se você tiver qualquer dúvida do que nós aprendemos hoje e quiser entender melhor, me procure, seja pessoalmente, pode mandar uma mensagem no Zap, eu respondo para você. Eu quero aprender cada vez mais junto com você, porque eu tenho um objetivo: ir na direção do reino de Deus. E a maior alegria, acredito eu, para um pastor é saber que alguém seguiu o caminho que todos vão seguir, porém ele foi para o reino de Deus. Minha alegria é poder ensinar para você e aprender junto aquilo que nós precisamos, que a Bíblia Sagrada nos ensina, e ver que cada um está procurando se esforçar para produzir os frutos que Deus espera.
Glória a Deus. O que vai faltar para a semana que vem então? Para domingo que vem? O que vai faltar para nós lá em Gálatas 5:23? Mansidão e domínio próprio, que vai ser um grande aprendizado para nós também. Até lá o que a gente faz? Vai produzindo os outros que aprendemos. Não fica esperando vir mais. A gente fala assim, deixa eu esperar juntar tudo. Aí depois eu vou praticar todos eles. Não, faz o seguinte, irmão, já vai praticando que vai ficando mais fácil lá na frente. Glória a Deus.